Fala pessoal, trazendo mais um exercício aqui de circuitos elétricos. Estou num ambiente um pouco diferente, estou um pouco até mais perto da câmera, mas não muda nada. Estamos dando sequência no livro do Matthew Sadiku, capítulo 3, métodos de análise de circuitos, né, principalmente aplicação da lei de Kirchhoff dos nós e das malhas. A gente está com o livro da versão em inglês, a quinta edição, depois que é de onde eu tiro essas imagens aqui que vem sempre associada com as resoluções, né? Se você gosta dessas resoluções, faz sentido, o encaminhamento que eu dou aqui, tratamento matemático e todo, considere estar deixando um like. O YouTube e eu vamos entender que faz sentido e é interessante continuar essa sequência de vídeos. E se tiver algum passo que não ficou tão claro depois, você deixa um comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. Estamos resolvendo o exercício 3.16, que ele pede para determinar as tensões de V1 até V3, então tem 3 tensões aqui a descobrir, já foi dada a referência, então não tem como mudar muito, no circuito da figura 3.65 usando análise nodal. Percebam que as resistências estão expressas não pela sua resistividade, os resistores não estão expressos pelas suas resistências elétricas, que são em ohms, mas pelas suas condutâncias, que são unidade de Siemens. Então aqui, ao invés de ter R, eu tenho G, 1 sobre R. Então aqui eu tenho que levar em conta que a lei de Ohm é V igual a RI. Se eu usar R igual a 1 sobre G, porque é o inverso da resistência, é a condutividade, a condutância. Então eu tenho V igual a I sobre G, ou em último caso, a corrente I vale a condutância vezes a tensão. Então I igual a G vezes V, certo? Isso daqui vai ser importante que a gente não vai ficar aplicando isso daqui como resistência, como ohms, tá? Então vai mudar o inverso de uma fração nas aplicações aqui. A gente tem fontes de corrente, uma fonte de corrente independente, duas fontes de tensões, uma dependente e uma independente. Percebam que, de acordo com o referencial arbitrado, algumas tensões podem ser determinadas, caso só uma. Eu sei que o V3 vale 13 volts, porque eu tenho o nó aterrado aqui na referência, V3 no terminal superior, V3 menos 0 igual a 13, só se o V3 for igual a 13 também, certo? O V0, que é o que influencia a minha fonte de tensão dependente, é o próprio V2, porque se eu tenho o V2 aqui em cima e a referência embaixo, V2 menos 0 igual a queda de tensão nesse resistor aqui de condutividade 4 siemens, de condutância 4 siemens, então eu tenho V2 igual a V0, certo? E pela própria análise da fonte aqui, eu sei que eu tenho V1 menos V2, terminal positivo menos terminal negativo, igual ao valor da fonte. Então V1 menos V2 igual a 2V0. Só que V0 é igual a V2. Então V1 menos V2 igual a 2V2. Passo esse V2 para a direita, V1 vale 3V2. Isso é uma relação importante que eu tenho aqui, que já vai influenciar quando eu for resolver o sistema linear, né? Então tem um valor fixo para o V3, e eu já tenho uma equação do sistema linear, que é V1 igual a 3V2. Percebam que eu só preciso de mais outra para resolver o problema, porque eu só tenho duas variáveis aqui, V1 e V2. V3 já foi determinado, certo? E como é que a gente vai aplicar essa resolução aqui? Essa fonte aqui, percebam que se eu tentasse aplicar a lei de Kirchhoff dos nós em V1, eu ia ter uma corrente que flui do nó V1 para a direita, pela minha referência, né? Correntes sempre saindo são positivas, eu gosto de fazer as correntes quando eu tenho que arbitrar o sentido, sempre saindo. Essa corrente aqui de 2 amperes está entrando no V1 porque é uma fonte, eu não vou ter escolha, vou ter que respeitar esse sentido imposto. Então aqui eu não consigo aplicar a lei de V1, porque eu não sei expressar essa corrente que vem para a direita através da lei de Ohm, porque eu não tenho uma resistência. E eu não tenho o valor de uma fonte de corrente para poder dizer quanto que é a corrente que flui aqui nessa fonte de tensão. Eu não tenho informações aqui para poder determinar. Eu vou ter que primeiro ter todas as outras correntes para poder usar a lei de Kirchhoff dos nós e saber a corrente que sairia aqui automaticamente. Como eu não tenho isso, a gente cria então o que é chamado de supernó. Ou seja, eu considero que aqui eu tenho um supernó, então eu tenho que levar em conta que entre esses dois terminais nesse supernó aqui, eu tenho que levar em conta todas as correntes que saem desse supernó. Esse supernó envolve o nó V1 e o nó V2, então tem que levar em conta todas as correntes que saem do V1 e que saem do V2, exceto, obviamente, a corrente que vai para o elemento que eu estou atribuindo como supernó. Então, para o V1 eu tenho a corrente que vem da fonte, eu tenho a corrente que sobe esse 2 Siemens, a corrente que desce esse 1 Siemens. No V2 eu tenho, obviamente, abstraindo a corrente que vai fluir aqui no meio, né? Esse é o princípio do supernó.
No V2 eu tenho a corrente que vem para a direita pelo 8 Siemens e a que desce pelo 4 Siemens. Então, se eu levar em conta as correntes de V1 e V2, exceto a que flui aqui no meio, eu posso dizer que tudo isso é um nó só, e essa soma de correntes precisa dar zero pela lei de Kirchhoff dos nós. Como que isso fica na prática? Supernó V1, V2, eu tenho a corrente de 2 amperes entrando no V1. É um nó do supernó. Então, menos 2, porque o sinal é negativo, está entrando no nó. Eu tenho a corrente que desce aqui. Lembrando, corrente é condutância vezes tensão. Se tiver as resistências dadas em função de condutâncias. Então, 1 Siemens vezes V1 tem que dar a corrente que desce naquele ramo. Então, fica 1 V1. 2 Siemens vezes V1 é a corrente que sobe nesse ramo aqui. Então, na verdade, é 2 Siemens vezes a queda de tensão, V1 menos V3, né? Então, por isso que fica V1 menos V3 é a queda de tensão em cima desses 2 Siemens. 2 vezes a tensão, eu tenho a corrente. Então, 2 vezes V1 menos V3, só que V3 é 13, eu já substituí. Mais 4 vezes V2, porque, de novo, eu expressei todas as correntes do nó V1, do supernó, exceto a corrente que vai para a fonte dependente. Então, agora eu vou olhar o segundo nó do supernó, que é as correntes que saem do V2. Tem a que desce aqui, 4V2, e tem essa daqui que tem 8 vezes, porque a condutividade vezes a queda de tensão. Queda de tensão nesse sentido vai ser V2 menos V3. Então, 8 vezes V2 menos 13, porque o V3 vale 13. Descrevi todas as correntes de um nó do supernó, aqui em azul, do outro nó do supernó, aqui em vermelho, mais o valor da fonte. Isso, se eu somar tudo, tem que dar zero. Então, somei tudo isso daqui igual a zero. Perfeito? Agora, o que eu tenho? Eu vou dizer que onde tem V1, eu vou ter 3V2. É a relação que eu tirei lá da fonte dependente, né? Então, eu tenho menos 2 é um número, eu vou passar para o outro lado, 2. V1 vale 3V2, então onde tem V1 eu vou colocar 3V2. 2 vezes 3V2, se eu substituir o V1 por 3V2, 6V2. 2 vezes o menos 13, menos 26. 4 vezes V2, 4V2, não tem substituição. 8 vezes V2, 8 vezes 13 dá 80 mais 24, 104, negativo, menos 104. Distributivo aqui nesse termo aqui. Vou somar tudo que tem V2, 3 mais 6, 9, mais 4, 13, mais 8, 21. Vou passar para a direita tudo que apareceu de número que também eu não quero. 104 vai para o outro lado, somando, 26 vai para o outro lado, somando, o 2 já estava lá, positivo. 26 mais 104, 130, mais 2, 132. Então, o V2 vale 132 sobre 21. Isso daqui eu gosto de fazer desse jeito aqui, a divisão de fração. Fica 126 sobre 21, isso daqui é 6, mais 6 21avos. Lógico, aqui é um momento que a gente precisa da calculadora, principalmente. Mas, a princípio, eu simplesmente mostrei aqui que ele tem que ser 6 alguma coisa, porque peguei 6 inteiros mais uma fração. No gabarito e jogando na calculadora 6 e 21 e arredondando para 3 casas decimais, você chega na resposta de 6.286 volts para o V2. O V1 a gente sabe que é 3 vezes esse valor, relação da fonte. Então, se eu fizer a conta, 18.858 volts. O V3 já foi determinado, vale 13 volts, então eu consegui resolver o enunciado que pedia V1, V2 e V3 usando o método de análise. Eu só precisei aqui, foi a primeira questão que introduziu esse conceito do supernó. Como eu não podia descrever a corrente aqui, eu precisava então fazer um supernó entre os dois nós, que eu não podia descrever uma corrente no ramo entre eles. E aí a extrapolação da lei de Kirchhoff dos nós faz com que eu some todas as correntes do nó à esquerda do supernó e do nó à direita do supernó, e ainda assim faça essa soma igual a zero por conta da lei de Kirchhoff. Perfeito? Resolvemos aqui então, V1, V2, V3, elas estão de acordo com o gabarito, eu já conferi, e aí, obviamente, se ficou algum passo aqui não tão explícito, principalmente esse conceito do supernó, que é novo nas resoluções que eu estou fazendo por aqui, considere estar deixando um comentário mais uma vez, eu vou estar respondendo assim que eu puder, na verdade, e eu espero que tenha gostado, considere deixar um like se fez sentido essa resolução e te agregou de alguma forma o entendimento do supernó e de resoluções de circuitos nessa série que a gente tem feito por aqui, e eu te encontro no próximo exercício.